anos que passaram. Mas acontece que provavelmente isso depende do fato que os carnívoros tinham mais atividade, um nível de metabolismo superior, e eles deviam correr, se virar muito procurando a preda, e então deixavam mais pegada, enquanto os dinossauros herbívoros iam pastando e andando com calma, deixavam um número menor de pegadas. Aqui dá para ver algumas, muitas pegadas menores, desse de dinossauro que nadavam, desse toda de cágados, tartarugas que nadavam tocando no fundo. Estas são duas pegadas famosas, pegadas das quais não se falou aqui. E última coisa, eu queria dizer, se fizer este novo grande complexo conjunto de prédios dos quais falávamos, é necessário respeitar o ambiente natural. É fundamental não cortar pé de sica, de cedro, de roseiro, de canela. Não dá para destruir o que é caatinga de toda a região, deixar em paz os lindos cactos da caatinga, mandacarus, pacheros, cadeiros, coroa de fraga, quipás, palmatórias, todos os tipos de cactos, pedrolema preta, coceiro de espinhos, todas as árvores, pereiros, todas as árvores do sertão paraibano bem lindo, e manter o que são as tradições locais, o algoio, por exemplo. Eu me lembro que eu cantava por vezes: vida boa, vida gostosa, é a vida do vaqueiro, ele passa o dia campeando, passa a noite namorando a filha do fazendeiro. Muito obrigado. Mais palmas para ele. Se me permitir, eu vou abrir apenas para duas perguntinhas, tá? Mas antes das perguntas, eu vou pedir para que os senhores voltem a sentar. Agora aqui é o original. É o rio original esse aqui. É. Porque ele foi desviado. Mas não é no outro lá. Esse é top. Tá bom? Não nada dos principais, o principal. Ela vai dar um também funcionário, porque eu passei da renovação com você. Gente, podem vir pra cá. Esses maiores foram tirados. Ali não pode aqui.
Então, gente, aqui, essa daqui, a gente tá na trilha conhecida como Caminho das Pedras, né? A trilha SOPP1, ela foi feita por um ornitópode, que era um grande dinossauro herbívoro que vivia por aqui. Nós temos aqui na Bacia de Souza são rastros de 296 indivíduos de dinossauros terópodes, que são aqueles carnívoros, 18 indivíduos de saurópodes, que são aqueles herbívoros de pescoço longo, e 20 indivíduos de ornitópode, que são outros grandes herbívoros, não tão grandes quanto os saurópodes, que vocês podem reconhecer como aqueles dinossauros que tem bico de pato, ou como o Parasaurolophus, que tem aquela ornamentação bem característica na cabeça, tá? Essa daqui é a maior trilha que a gente tem no parque, uma das maiores do mundo também. E esse dinossauro, vocês podem notar pelas pegadas dele que elas não são muito uniformes. Provavelmente o bicho estava mancando quando passou por aqui, né? Quando foi medido os passos, a gente constatou isso. Tem uma trilha de um terópode passando paralelamente, se vocês notarem, só que é um terópode bem menor, que não tinha condições de atacar esse mega herbívoro, tá? Mas provavelmente foram feitos próximas, mas em momentos diferentes. A Bacia de Souza, ela faz parte da Bacia do Rio do Peixe, né? Do complexo das bacias do Rio do Peixe. E ela é uma bacia que foi escavada pelos rios aqui, uma bacia fluvial, como a gente chama. Só um momentinho, gente. E aqui, além das pegadas de dinossauros, foram encontrados, com análise de microfósseis, 97 espécies de plantas, né, de palinomorfos, entre fungos, algas, pteridófitas, que são plantas como samambaias e cavalinhas, e gimnospermas, que são plantas, as gimnospermas daqui eram mais aparentadas com as araucárias. Então aqui no nordeste da Paraíba, aqui no sertão da Paraíba, já teve araucária. Incrível, tá? né? Porque é de clima bem... Geralmente elas são de um clima mais frio. E nessa mesma escavação também foram achados 2 aparelhos bucais de anelídeos, né, de pequenos vermes. Além disso, nós também temos rastros de quelônios, que são pequenas tartarugas, e de crocodilos. E uma fauna muito rica de ostrácodes, que são pequenas conchas, né, que vocês devem ter cansado de escutar falar delas no congresso. Toda essa fauna e flora muito rica e muito bem identificada permite que a gente faça uma reconstituição muito boa de como era o ambiente aqui. Então, provavelmente aqui era uma savana cortada por vários lagos temporários. A gente sabe que são temporários porque vocês podem ver essas marcas de contração no solo, que são no paleossolo, como a gente chama, que elas são justamente típicas desse processo de cheias e de ressecamento, né? Então, além disso, aqui provavelmente era uma planície mais alagável, tá? Aqui era o local mais propício para a formação dessas pegadas, e as serras ao redor tinham um clima um pouco mais temperado, não tão quente quanto hoje em dia. A princípio, a gente pensava, a gente é muita gente, né? Eu não pensava na época não, mas os pesquisadores pensavam que existia uma quantidade maior de carnívoros do que de herbívoros na região, justamente por essa diferença tão grande, né? 20 indivíduos de ornitópode, 18 de saurópode, e 296 de terópode, dos grandes carnívoros, né? Mas, além do que o professor Leonardo disse lá na palestra, de que provavelmente os terópodes eram animais que tinham um gasto energético maior e que se movimentavam mais, também tem a questão de que provavelmente esse local era mais habitado por eles. Era meio que um terreno de caça deles. Então os saurópodes e ornitópodes ficavam mais próximos às serras. E aqui, por ser uma planície alagável, de lagoas muito salinas, muito ricas em sais, era o ambiente mais propício para a formação dessas pegadas. Então é o que a gente chama de viés de fossilização. Não é que tinha mais carnívoro do que herbívoro. Se tivesse mais carnívoro do que herbívoro, a cadeia alimentar não se sustentava. O que acontece é que os carnívoros viviam no local mais... vagavam pelo local que era mais propício a essa fossilização. Uma pergunta também que sempre fazem é quanto tempo demora para uma pegada fossilizar. De acordo com o professor Ismar,
entre 7 a 10 dias uma pegada já pode estar petrificada se ela for feita numa lagoa dessas mais salinas. Essas lagoas também contam com uma comunidade de bactérias muito única que formaram um biofilme em cima dessas pegadas. E esse biofilme, imagine um limo. Sabe quando você deixa uma coisa assim na água que você vai pegar ela depois e tem uma gosminha por cima? Mais ou menos isso. Esse biofilme atua meio como um plástico filme em cima da pegada, previamente ao soterramento dela. Isso ajuda ela a manter o formato e a estrutura base dela. Preservar. Ajuda ela a manter um nível de preservação maior. Nessas trilhas há indício de uma remota possibilidade de um pouso de um pterodáctilo? Para quem não está ouvindo, ela perguntou se nas trilhas tinha alguma evidência do pouso de um pterossauro, porque né? Tendo animais herbívoros, a alimentação para eles também... Pterossauros não tem nenhum rastro e nem osso deles identificados aqui para Sousa. Nós temos na bacia de Gramame, mais perto do litoral, um osso de pterossauro. E a Serra do Araripe, que é bem pertinho, que é a Chapada do Araripé. Lá também tem pterossauro. Parece um santuário de lá, porque eles eram infestados lá, né? Então, possivelmente, esses bichos vagaram por aqui, sim, mas a gente não tem evidência. E eu acho que é evidência por lá de lá, né? Assim. Mas a gente atualmente não tem nenhuma evidência disso, né? Vocês podem notar esses 2 buracos que tem aí, que são algumas das pegadas que os professores falaram que foram roubadas. Uma pequena curiosidade, quem roubou uma delas foi meu tio. Assumiu no vídeo aqui. Já devolveu, ele devolveu, eu vou postar, viu? E agora eu presto reparação histórica. Na verdade tem uma tornozeleira aqui. E o Leonardo, inclusive, chegou a conhecê-lo e tudo mais. Tá? A trilha do possível ataque é lá, né? Do possível o quê? Ataque do Velociraptor com um animal de... É mais claro, não é para aqui não. Aqui nós temos um pequeno terópode passando paralelamente a essa trilha, só que ele provavelmente não tinha tamanho suficiente para atacar esses bichos. Para atacar um bicho tão grande quanto esse ornitópode que estava aqui. Se vocês olharem para trás ali, cadê? Vocês vão ver o professor Mário, cadê Mário? Que ele reconstituiu o peso dos bichos daqui a partir das pegadas, tá? Chegou a um peso de mais ou menos 6 toneladas para esse ornitópode. E os maiores saurópodes que tinham aqui podiam chegar até 40 toneladas. Que é mais ou menos o peso esperado para os maiores dinossauros de que se tem conhecimento. Não chega a bater os dinossauros da Argentina, como o argentinossauros e tudo mais, mas é um bicho que chega bem perto do peso deles. Tá? Assim, o artigo está para ser publicado. Daniel, vocês têm aproximadamente uma datação dessas pegadas e outra coisa. Esses buracos são formados ao longo do tempo, certamente um temperismo físico. Vocês não podem consertar para que não se alastre mais? A datação daqui da bacia de Sousa é do Beriasiano até o Barremiano, de 140 a 110 milhões de anos atrás. Sobre o conserto desses buracos, realmente há um problema com o intemperismo e com a erosão. Agora, eu não vou saber te responder se tem uma forma de... Provavelmente tem uma forma de consertar, mas não há nenhuma iniciativa do tipo no momento que eu tenha conhecimento. Alguém mais tinha alguma dúvida? Na verdade, se for alterar... Essas linhas paralelas que tem aqui, lá das pegadas. Sim. É formação natural. Formação natural? Não tem interrupção de humanos nessas linhas, não. Na geologia a gente chama de... Assim, vai uma Josiane? estruturação, porque, por exemplo, se a gente for a chamada lá em Verópolis, Serra Branca, tem a constituição desses animais. Sim, pode continuar. Assim, que você cita, porque, por exemplo, nem em visitação às trilhas em Verópolis, a gente tem uma evidência muito contundente dos primitivos desse período. Aí, assim, como você está falando que aqui é uma bacia salina, a estruturação, no caso desses animais, terem sumido daqui, ou eles, em escassez alimentar e devido à questão da mudança climática, eles estão migrados para outro lugar. Então, você tocou num ponto interessante. Os animais, a gente não tem muita evidência de como eles morreram.
Então não dá para responder se foi por escassez de comida ou se foi pela questão salina. Tinham lagoas com menos sais. Como também pode ter sido os dois fatores. É, né? pode ter sido uma miríade de fatores, né? Então, mas É porque assim, a classificação é feita quando não tinha mais essa questão da escassez alimentar, principalmente para os herbívoros, eles migravam. Eles migravam. Inclusive, aqui, a Bacia de Souza, ela faz parte do que a gente chama de depressão afro-brasileira, que é uma formação geológica que se forma pré-divisão da Gondwana, né? E essa formação geológica, ela tem uma contraparte na África. Já foram propostos modelos de migração de dinossauros. Ele falou no evento lá. Pronto, justamente ele falou no evento. A gente não pode afirmar categoricamente essa migração, porque nós necessitamos de dados do outro lado da depressão brasileira, do outro continente, e aí são outros 500 para ir lá. É onde tem o berço mais, né? Evidência de presença de animais e humanos. Essas linhas aí, professor, é as gretas, né, que a gente chama. Elas não tem como se reconstituir porque elas são naturais. Aí se mexer prejudica as pegadas, né? O senhor tinha perguntado alguma coisa do ataque. Que era aquela simulação que ele apresentou na Sim. foto Lá, acho que é lá. o carnívoro atacando o herbívoro, é justamente com base nessa É lá. Mas Esse tem carnívoro também, aqui, aqui tem um terópode passando paralelamente. Mas ele provavelmente não tinha o tamanho necessário para atacar, a menos que tivesse em grupo. Só que a gente não tem evidência dele andando em grupo. Sabe? Aí eu acho que é na segunda trilha que vocês vão visitar isso. O que eu pensava que era. Mas aqui a gente encontra assim, dinossauros até do tamanho de uma galinha, variando disso até as 6 toneladas que eu falei. E as pegadas roubadas estão no museu, vocês vão olhar lá, tá? As galinhas são descendentes, né? As galinhas são descendentes. Pronto, isso é outro ponto interessante, porque já tá. Aqui ainda tem uma avifauna muito grande, tem muitas aves, e as aves são dinossauros, né? Literalmente. Então, tecnicamente, o vale ainda é deles. A gente tá só de distante, né? Vamos indo, gente, para vocês irem para a segunda trilha agora. Uns pássaros estranhos. Isso aí é o passarinho moderno ali, ó. Voltando? Voltando, vocês vão para a segunda trilha agora. É uma mentira do governo. Festival de Frezinha tem 3 anos. Ele era mais da mesma. Pra tu sair no vídeo, pra teus alunos verem. Aí o professor aí de vocês está aqui, viu? Acompanhando. Aprendendo aqui. Chegar na sala de aula, vocês interroguem ele aí. Viu? Eu tô gravando, viu, professor? Não. Mas não pegou essa parte aí, né? Tá. Cuidado ao descer aí, tá escorregadinho com o linho, tá bom? Ixi, mano, conservação tem que refazer lá. E essas pegadas, elas são só Ele é um carnívoro, é um único. Essas pegadas são mais recentes, porém na datação ela é mais antiga. O Dr. Giuseppe percebeu através de uma pequena pegada que provavelmente tinha mais, só que elas estavam em camadas inferiores, então elas são mais antigas do que aquelas lá. E esses aqui são esse cardume, delícia. Esse cara. Na terceira página, vocês vão poder observar nitidamente. Mas, porque não é água da chuva, não sei se você viu aquele canal que vocês viram, foi um canal de alívio, porque o rio passava aqui em cima das pegadas. Aí a engenharia fez esse trabalho de mudar o percurso do rio
para salvaguardar as pegadas que estão aqui. E vocês podem reparar, depois a vamos explicar lá, que lá tem, se continuar as escavações ainda encontram mais. Mas um olhar atento aqui, vocês vão ver que elas estão tudo perto. Essa aqui está sequinha, Que a gente veio na época da água, aí não dá para ver direito as pegadas, estão submersas, pessoal. É porque algumas são com passagens interpéries e quando está coberto, aí junta muito sedimentos, elas não ficam tão nítidas. Eu tô limpeza Deixa eu ver se dá para ver aqui. Essas escavações mais recentes, a datação delas são mais antigas. É porque a gente tem realidade, né? As pegadas, pessoal, tá dentro da água. Na época da seca vocês enxergam ela melhor. Arqueólogo e o paleontólogo aqui presente aqui. Não, só arqueólogo. Só arqueólogo. Não, arqueólogo Júnior e historiador. Estamos aqui. Participar do vídeo. E estilo Natanzinho. Cuida. O clima úmido é bom porque o cabo sua a força, né? Já tá começando a suar debaixo da sombra. E a vida útil dela tem mais tempo, né? Isso. Sempre a questão de pessoas de ondulação de canal. Foi essas que eu tentei mostrar lá. Eram essas aqui. Aí vocês podem ver as características dela, olha, do predador, que é aquele mesmo que está lá na entrada. Para você filmar aí. E as características dele, né, de um predador, diferentemente de um herbívoro, que é presa, as garras nítidas, né, das 3 pontas, e aqui encerra a escavação do professor Giuseppe. E só que comente seria escavar aí. Pois é, a ideia é. Mas também. Oi? É a mesma trilha, né? Essa, não, aí foi o trabalho dos paleontólogos. Assim, essa escavação é mais recente, mas a datação dela é mais antiga. Você pode ver que ela está mais abaixo, em camada. Na primeira camada. Essa já está na segunda e terceira camada. Isso prova que no período geológico esses animais não viveram no mesmo período. Advogado e arqueólogo aí do Raqueiro. Mas depois a gente... Manda um oi aí, rapaz. Um oi. Oi? Porque aqui não é um rio. O que acontece? Aqui só choveu, acumulou água. Porque quando você não tinha aquele canal lá, aquele é o canal de Alinda. O rio sim passava aqui. Mas foi preciso, para salvaguardar as pegadas, fazer esse desvio. Isso, mudar o percurso do rio para que a gente pudesse fazer a engenharia, pensar e fazer essas passarelas para preservar o que a natureza deixou para a gente com tanto sutileza. Legal. Então, toda... Pronto, agora choveu, né? Aí vai ficar... Isso segura mais o sedimento. Vocês estão vendo esse caminhozinho aí, ó? Foi um dinossaurozinho que passou correndo aí, ó. A estrada aqui é comprida. Era aí, o canal aqui com meus historiadores. Arqueólogo Josian e a minha patroa aí,
Arqueóloga também. Estamos na trilha aqui. Venha conhecer o vale, viu? Vale a pena. Se perder, a ficar mais fina, se perder. E aí talvez, quando isso acontecer, pensar em outras escavações. Escavar mais para frente para poder aproveitar as que estão enterradas. Né? Provavelmente tem outras pegadas anteriores que já foram deterioradas e essas apareceram, né? Então, o meu professor, ele estava trabalhando, pesquisando de uma pegada em cima de uma rocha. E, tipo assim, foi uma questão de meses até eles voltarem. Tipo, no período de chuva o intemperie já tinha retirado as massas. A gente achou uma agora. A gente chegou a ver isso aí também. E a chuva está passando por cima dela mesmo. E até assim, isso é pra gente montar esse infinito quebra-cabeça da nossa história, mas pesquisas recentes, não precisa ser necessariamente com os dinossauros. A gente usa metodologias, primata, por exemplo, primatas que estão ficando sem o hábitat, estão perdendo seu hábitat. A gente usa muito o estudo das pegadas dele, porque quando ele vai atravessar, ir para um outro hábitat, se lançar esse desafio, talvez o espaço dele está desmatado, o recurso acaba, ele precisa se arriscar aí para outro. Ele migra, né? Ele vai e migra, assim, a ideia é um custo que ele vai ter, porque é um novo, né? Não sabe o que vai encontrar, mas aí a ideia é a gente vai e fica vendo as pegadas sem ser essas pegadas sócias. A gente entende, aí se a pegada estiver mais distante, a mesma pegada estiver um pouco mais distante que a outra, é porque ele correu. Correndo, aí se tiver outra, aí se ela estiver mais próxima, ela tá sabe? Cada pegada assim, 3D, sabe? Foi o guaxinim, é bem nítido. Esse estudo de pegadas ele é muito importante, né? Às vezes, e ele quase imperceptível, mas agora assim, enquanto você estiver olhando assim, do momento a parte tiver areia, sempre repara bem direitinho assim, aí você pode fazer uma foto, pegar uma caneta e colocar perto da pegada e depois pode olhar até mesmo na internet qual animal que é. Sim. É muito interessante. Pela imagem, Google Imagens. Porque às vezes a gente está numa trilha e essa trilha não tem nada interessante, mas na sutileza dos locais que você pode se impressionar e ter um outro olhar sobre algo que está abstrato ali, o que a gente nem consegue perceber. Você vê que esse aqui provavelmente está andando, né? E isso é uma riqueza, um presente que a natureza nos proporciona de manter vivo essa parte da história que a gente fica muito abstrata, né? É difícil você entender um mundo com animais dessa proporção.